Bem-vindo a todos nessa noite, amém? Vamos orar a Deus, vamos abrir a palavra do Senhor, vamos pedir a bênção de Deus para essa noite. Senhor, quando agora estaremos ouvindo a Tua palavra, eu peço que o Senhor nos use a minha vida, Senhor, mas também, Senhor, abra nossa mente e coração para entender do Senhor, do que o Senhor tem para transmitir às nossas vidas nesta noite, Pai. Assim oramos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Você pode deixar a sua Bíblia aberta aí em Lucas capítulo 15. Nós vamos trabalhar num texto que realmente é muito conhecido. E eu quero falar sobre 7 coisas importantes que nós temos que saber sobre Deus. Ou 7 verdades que nós temos sobre Deus. Primeiro, que a vida eterna, meus irmãos, a palavra de Deus diz em João 17:3, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a Bíblia diz que a vida eterna está em conhecer o Pai, conhecer a Deus. E quanto mais eu conheço o Pai, mais a vida eterna se manifesta na minha vida. Amém? Dá para entender isso? Sabe que em grego a palavra vida eterna é zoé, que quer dizer vida de Deus. Então, para que a vida de Deus se manifeste nas nossas vidas, nós temos que conhecer a Deus, não tem como. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais da vida de Deus nós teremos em nós. E no capítulo 15 do livro de Lucas, a partir do versículo número 11, nós temos uma parábola muito famosa, conhecida de todos, que é a palavra do filho pródigo. Todos conhecem? Bem, sim. Mas talvez não é do filho nem do irmão dele que eu quero tratar nesta noite. Eu quero trabalhar um pouquinho e tratar sobre o pai do filho pródigo. Porque quando normalmente a gente trabalha com a parábola do filho pródigo, a gente vê a tangente dos filhos, ou do filho que foi embora, o próprio filho pródigo, ou do filho maior, que ficou revoltado quando o filho voltou. Então, ou o menor, ou o maior, ou aquele que pecou, ou aquele que ficou, normalmente nós trabalhamos aqui. Mas a figura central desta parábola tem que ser o pai. E eu quero levantar aqui 7 coisas importantíssimas que todo crente, todo filho de Deus tem que saber sobre o pai. O nosso pai, o Pai Celeste, que é o que acontece com essa parábola, que o pai aqui, ele está contradizendo, não, está dizendo aqui, como se fosse uma comparação do nosso pai, o Deus Pai Celeste. É aqui a comparação do texto. Então, Lucas 15, versículo 11 a 13, me acompanha aqui. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então, como já falamos, praticamente os estudos que nós temos dessa parábola sempre estão centrados no filho pródigo ou no filho e no irmão dele. E a gente acha isso normal porque, obviamente, há muitas coisas a considerar desses 2 jovens. E além do que nós também nos identificamos com esses 2 jovens em situações da nossa vida. Mas é difícil a gente ver nessa parábola a revelação, talvez, do caráter do pai. É isso que eu quero me ater um pouquinho nessa noite. Porque quando a gente lê a Bíblia, por mais que a gente queira conhecer a Deus, a verdade é que a gente quer se conhecer a nós mesmos através da palavra de Deus. E nós queremos nos identificar com os personagens. E isso aqui é importante e não há problema nenhum com isso, mas o principal é quando lemos as Escrituras, é que nós temos que ver nelas, encontrar a imagem de Deus e conhecer mais de Deus. Porque quanto mais nós conhecemos mais de Deus, mais Deus vai estar em nossa vida. Então a Bíblia inteira tem como centro Deus. Sabia disso? Não é você. É Deus, é a revelação de Deus. O centro é Deus. Jesus é o verbo feito carne para manifestar quem Deus é. E Jesus é representado na Bíblia desde Gênesis até Apocalipse. Em toda a Bíblia inteireza, você olha para Jesus, você vê como ele se comporta, você vê como ele atua, você vai o conhecendo mais, você vai o amando ele mais, você vai entendendo mais, você vai crendo mais no seu poder, e você vai vendo como ele é glorioso, como ele é poderoso, como ele é maravilhoso. Então Deus é uma figura complexa, não há dúvida disso, porque nós não conseguimos entender, porque nós somos humanos. A gente consegue entender a nós como humanos, porque somos humanos.
Mas Deus é diferente. Para conhecer a Deus demanda tempo. Porém, quanto mais nós buscamos, quanto mais nós conhecemos a Deus, nós vemos como Deus é mais poderoso, mais glorioso, entendemos a relação que Ele tem com o homem. E hoje eu quero trazer à igreja justamente isso, que nós possamos aprender um pouco, pelo menos rapidamente, sobre o caráter de Deus, sobre como Deus se revela, e 7 coisas interessantes sobre o seu caráter, extraídos do texto aqui da parábola do filho pródigo. Primeiro deles, Deus responde à fé. Diga comigo, Deus responde à fé. Muito bem. Então a Bíblia diz que o que agrada a Deus é a fé. O próprio texto da palavra de Deus já fala que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Então veja, meus irmãos, olha que interessante. Não se trata, por exemplo, da sua oferta. Não se trata nem da sua oração, nem da sua adoração. Não se trata como é a sua vida, o que você faz com Ele. Mas se trata, se você sim vai orar, se você vai ofertar, se você vai adorar, se você vai pregar, se você vai servir, você tem que fazê-lo com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus se agrada a quem faça, a quem tem um relacionamento com Ele, independente que seja, você tem que fazer, você tem que aplicar a fé. Então não é o que você faz, mas é como você crê, o que é o segredo. Veja, não é o externo, porque o externo da nossa vida vai só manifestar aquilo que é interno em nós. Então, se o teu externo, o que você faz, tem que ser uma manifestação daquilo que você crê, daquilo que você acredita, para que você possa agradar a Deus. Até aqui tudo bem, amém? E essa parábola justamente nos ensina que um certo momento da vida, o pai revelou ao filho, agora estamos na palavra aqui, o pai revelou ao filho que ele teria direito a uma herança. E você sabe disso, porque não há dúvida disso, porque o filho, num certo momento, chega ao pai e fala, pai, eu quero a herança, a minha parte que me cabe. E a primeira coisa que nós temos que entender agora para a nossa vida, que é termos uma revelação também da palavra de Deus em nós. Porque se a gente conhece a palavra de Deus, nós conhecemos o que é herança que nós temos através de Jesus Cristo. E você precisa necessitar saber o que você tem como direito, o que pertence a você, que é de direito por causa de Jesus Cristo na sua vida. Por isso que a fé diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, tem que conhecer a palavra de Deus e aplicá-la com fé. E este jovem da parábola, ele creu na palavra do seu pai, e pediu a parte que lhe cabia, e o pai prontamente deu, nem questionou. Ele podia ter falado para o rapaz, olha, mas eu não te vi você trabalhando muito, eu não te vi você nos campos trabalhando, você está querendo, mas você não trabalhou, eu não vi você com o seu irmão trabalhando. O pai nem titubeou, pai, dá minha parte. O pai chegou e deu. Sabe, meus irmãos, essa é a chave para os milagres. Nós temos que entender isso, porque a chave para os milagres é poder orar com total, absoluta fé de que o que Deus prometeu, Ele cumpre. O pai simplesmente entregou ao filho a sua herança, porque ele pediu, porque em total confiança que o pai iria cumprir a sua palavra daquilo que ele já tinha prometido. E como prometeu, ele é fiel e cumpriu. Assim é com a minha vida e com a sua vida. Quando entendemos o que temos de herança da palavra de Deus, cremos em fé, podemos pedir ao Senhor com fé, o Senhor certamente vai cumprir e vai trazer. Amém? Obrigado por aqueles que fizeram amém. Amém ou não? Amém. Muito bom. Segundo ponto. Quarta-feira a gente tem que ser rapidinho aqui, né? Segundo ponto. Deus não retém bênçãos presentes por erros futuros. Olha que interessante isso. Veja que o pai sabia que o rapaz ia desperdiçar o dinheiro. O pai sabia que ele ia se perder. Porém, ele entregou a herança da mesma forma. Por quê? Porque se você crê agora, Deus te entrega agora. Obrigado, pastor. Vou repetir. Porque se você crê agora, Deus te entrega agora, neste momento. Você pode falar assim, isso não é bíblico, eu vou te mostrar. Pensa no rei Saul. A palavra de Deus diz que foi próprio Deus que o fez rei. Você acha que Deus não sabia que Saul iria errar lá na frente? Iria desobedecer? Com certeza sabia, mas isso não inibiu Deus de o fazê-lo rei e o abençoá-lo. Pensa no rei Davi. Davi foi abençoado, foi feito rei também. E Deus sabia que Davi iria errar profundamente lá na frente.
Deus também fez Salomão rei. E Salomão foi tremendamente errado nas suas atitudes durante da meia-idade para frente. Já não sei quantas mulheres, até adorou outros deuses. E Moisés, que foi feito patriarca. Deus não saberia que Moisés, em um certo tempo da vida, ele ia desobedecê-lo, justamente quando ele chegou lá, olha, toque na rocha, ele chegou e bateu na rocha, e ali por causa disso, Deus até proibiu dele entrasse na terra prometida. E próprio irmão dele, Arão, que Deus o chamou para estar junto com ele, também um dos patriarcas, Deus não sabia que Arão ia errar feio ao fazer um bezerro de ouro para o povo adorar? Queridos, Deus não retém as bênçãos por causa dos erros futuros. Se fosse assim, nós estaríamos perdidos, porque Deus já sabe o nosso futuro. Deus já sabe que em certos momentos da nossa vida nós podemos errar. Então Deus olha para o nosso presente. Veja Jesus, Jesus constituiu 12 apóstolos. Dentre eles, Jesus escolheu um que foi o traidor. Mas foi Jesus que escolheu, Jesus não sabia. Mas no momento do chamado, Judas estava com o coração correto. Mas durante o tempo, o coração dele se corrompeu e foi ser o traidor. Então nós podemos achar, às vezes, quando nós vemos alguma coisa acontecer, olha, vemos depois de um certo erro, alguma pessoa cometeu um erro, caiu no pecado, e a gente podia pensar, puxa, mas isso não procede, como que Deus faz isso? Mas, meus irmãos, Deus atua no presente. Guarde isso, amém? Terceiro, Deus permite que cometamos erros. Você comete erros aí? Eu também. Deus permite. Olha o verso 13. Vamos ver se coloca lá, podemos ler juntos. Lucas 15, 13. Podemos ler juntos? Vamos lá. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Veja, às vezes Deus tem que permitir que a gente cometa erros. E às vezes Deus não vai falar absolutamente nada sobre isso. Tem aquela parábola do rico e do Lázaro. Então, o rico chegou no inferno, no Hades. E de lá ele via a bênção, ele via o seio de Abraão, demonstrado como céu. E ele chegou e pediu, Senhor, permita-me que um deles vá até a minha família, para que ele pregue, para que eles não venham para cá e sejam salvos. Sabe qual foi a resposta? Eles têm os profetas, que eles os ouçam. Ou seja, Deus se revela através da sua palavra, aos profetas, aos pastores, a palavra de Deus sendo pregada, e mesmo assim, as pessoas cometem erros. Deus permite muitas vezes que os erros cheguem na nossa vida. Agora, você está sujeito a eles, sim, mas também você tem a condição de não cair nesse obstáculo, se você caminhar conforme a palavra de Deus. Amém? Quarto, Deus não nos exonera das consequências dos erros. Veja o que diz o verso 16. O rapaz estava morrendo de fome, olha aqui, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Já pensou em comer a comida do porco? Pois ele estava assim. Fome, fracasso, não tinha dinheiro para nada, nudez. Tudo isso Deus permite quando nós começamos a tomar decisões erradas. Esse rapaz tomou decisões erradas. Então Deus não nos tira certas consequências de erros que nós fizemos. Veja, o pai sabia que o filho ia perder tudo. O pai sabia que ele até ia para o chiqueiro. Mas ele tinha que permitir. Porque é uma situação que a palavra de Deus é muito clara na nossa vida. Nós podemos aprender com a instrução. Mas quando nós não aprendemos com a instrução, nós acabamos aprendendo pela experiência.
e a experiência dói. Dói. Então, meu irmão, eu espero que você aprenda pela instrução. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós lemos a Bíblia de Deus, quando o Espírito Santo nos revela a sua direção, é uma instrução. E a gente tem que, então, tomar isso como caminho da nossa vida, acertarmos a nossa vida com uma instrução que ela é muito mais simples. Mas se Deus nos colocar e falar, meu filho não está aprendendo, talvez você vai ter que aprender pela experiência, e na experiência você pode sofrer muitas consequências que Deus não vai tirar, porque você vai ter que aprender de algum jeito. Está todo mundo meio assustado, né? Mas a quinta coisa que a gente aprende com o caráter de Deus, é que Deus é sempre misericordioso. Glória a Deus agora, né? Glória a Deus, Deus é misericordioso. A palavra de Deus diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Deus é sempre misericordioso. E depois das consequências, então Ele começa agora a restaurar a nossa vida. Glória a Deus por isso. Agora você pergunta, mas até quando? Até quando? Quando começa isso? Quando literalmente você começa a mudar. Porque Deus não precisa de mudança. Quem precisa mudar é sempre a nossa vida. Então o que aconteceu com o filho pródigo é isso. Ele mudou totalmente a sua forma de pensar e de ver. Quando ele mudou a sua mentalidade, a palavra de Deus fala assim, ele caiu em si, e aí ele chegou e falou assim, vou voltar ao meu pai. Ele saiu daquela situação que ele vivia. Então até quando você vive uma dificuldade? Até que quando você entende que você precisa mudar a sua vida, mudar a sua forma de pensar, mudar o seu olhar de uma má decisão que você tomou. Porque às vezes nós estamos lá no chiqueiro dos porcos, como estava aquele rapaz. Você precisa mudar o seu posicionamento e sair dali, porque Deus é misericordioso para restaurar. Glória a Deus. No verso 20... diz assim, olha, ele levantando-se foi para seu pai. Ou seja, você tem que vir ao pai, tem que haver arrependimento, tem que vir com uma mente transformada, você tem que voltar ao pai. Olha, ele levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Meu irmão, quando Deus te vê, Ele nunca vai te olhar com olhos de rejeição. Ele nunca vai te olhar com olhos de rancor, Ele nunca vai te olhar com olho de castigo, ou você esperar que Deus vai te castigar. Não é assim. Hoje eu falei com uma criança, o pai está aqui, né? Aí eu falei assim, mas ele aprontou um pouquinho aí, né, na vida dele, né? Pequenininho, 9 anos, quem não apronta com 9 anos, né? Aí ele chegou e falou assim, e aí, você está com medo? Né? Eu falei, estou com medo que meu pai vai me bater, né? Falou para mim. Eu falei assim, às vezes apanhar é bom, eu falei para ele, né? Às vezes apanhar é bom. É verdade, irmãos. Eu lembro que eu era pequeno, eu roubei um chiclete no supermercado, né? Verdade, pus no bolso assim. Mas uma bobeira de criança, né? Aí estava com 2 amigos da igreja, hein? Roubei um chicletinho do mercado. Cheguei assim na porta ali, sabe aqueles meninos que fazem o pacotinho, né, no mercado? Tinha 10 lá para chegar. Ô, o que você tem no bolso aí? Aí acharam o chiclete que eu tinha pego e pus no bolso, né? Aí eles vacilaram, eu saí correndo. E os meus amigos foram lá, e os 10 saíram correndo atrás de mim. E os meus amigos foram embora para o outro canto. E eu era magrão, assim, corria para caramba, né? Cheguei correndo, entrei dentro da igreja. E estava tendo um culto de oração lá, meu pai estava dirigindo o culto de oração lá. Pá, entrei, já ajoelhei assim, bem no meio, assim, pá. Ninguém me viu ali. Mas meu pai percebeu que o filho dele entrou lá no meio da oração, lá, né? Acho que ele abriu o olho, aprontou, né? Mas, na verdade, os meninos não me pegaram, graças a Deus, né? Mas cheguei em casa, meu pai falou assim, o que você aprontou? Não, pai, não foi nada, você me apertou até que eu falei. Apanhei igual um doido. Mas foi bom, porque eu nunca mais roubei nada, né? Aí eu falei para o menininho, falei assim, mas eu peguei isso aqui, apanhei, foi bom apanhar, porque Deus me corrigiu. E às vezes a correção de Deus vem, mas a gente não pode ter medo da correção de Deus. Porque a correção de Deus é didática, ela nos ensina, mas porque sempre o olhar de Deus é de misericórdia para a nossa vida, tá certo? Então o que acontece? O pai estava te esperando, porque o pai nunca deixou de amar o rapaz nunca deixou de preparar a sua volta, e a gente precisa entender isso, que Deus não espera que às vezes a gente volte arrependido, nós temos que voltar como estamos, se estamos sujos, se estamos sem roupa, se estamos estragados, com roupas estragadas, Ele nos ama desta forma e tem misericórdia sobre a nossa vida.
A misericórdia, meu irmão, é um favor não merecido. E esse filho não merecia que o pai corresse atrás dele. Mas sabe o que Deus faz? Cada passo que você vai em direção a Deus, Deus vem com 10 passos na sua frente para te buscar, porque Deus corre mais rápido que você, meu irmão, glória a Deus. E o pai correu atrás do menino, correu atrás do filho, e você pensa que a sua restauração às vezes pode durar anos. Negativo, na sua restauração pode acontecer muito mais rápido do que você pensa, porque o filho não merecia nada, mas o pai já tinha preparado tudo, porque o pai é um Deus misericordioso, glória a Deus. Sexta coisa que aprendemos do caráter do Senhor: Deus guarda o seu destino mesmo de você. Interessante isso. Olha o verso 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Ou seja, tudo que o filho perdeu, o pai restaurou. E interessante que o pai fala aqui aos seus servos: põe um vestido novo, bota um anel no dedo do rapaz, dá um banho nele provavelmente, né? Mata um bezerro gordo, nós vamos comemorar aqui. Meu irmão, há coisas que Deus faz quando você volta para o destino que tem preparado, que Deus tem para a sua vida. Ou seja, ele começa agora rodeado de pessoas que também creem no seu destino. Veja que os amigos do filho pródigo, que levaram ele para o prostíbulo, levaram ele para perder tudo o que ele tinha, foram buscados por ele mesmo. Mas aqueles que vestiram agora, porque o pai o mandou, que empoderaram ele outra vez, foram pessoas que o pai ordenou que o fizesse. Então, uma das coisas que Deus faz para a nossa vida é que Ele faz de nós, ou faz nova todas as coisas em nós. E você tem que estar disposto em Deus para mudar certas coisas. Não tem jeito. Vai haver momentos que Deus vai mudar seu status. Vai haver momentos que Deus vai mudar sua maneira de pensar. Vai haver momentos que Deus vai ter que mudar seus amigos, seus relacionamentos. Não tem jeito. Ou seja, a pessoa, sabe, que continua, às vezes perseguem aquelas pessoas que querem te levar para o mal, para o caminho ruim, e não vão gostar daquilo que o Senhor está fazendo. Às vezes você quer voltar para a igreja, mas você tem aquele amigo que ele quer te levar para o mundo. Você quer não sei o quê, você tem aquela pessoa. Olha, gente, não dá certo. Não dá certo. Por isso tem que mudar a mente primeiro. Por isso que você tem, com Romanos 12, você tem que renovar sua mente para que você possa experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então o filho pródigo recebeu a bênção do pai, mas não pensa que o filho pródigo não mudou. Ele não era a mesma pessoa daquele momento que ele saiu para o mundo. E é importante que você entenda que Deus guarda o seu destino. Guarde isso. É importante que você entenda, Deus guarda o seu destino, meu irmão. Amém? Porque Deus tem um plano para a sua vida, há propósito de Deus para a sua vida. Então Deus vai guardar certas coisas para que não se percam, porque para que poder restaurar. Veja, o pai tinha tudo e muito mais do que o filho tinha perdido. Porque a restauração não é deixar algo da mesma maneira que estava, mas é levá-lo a um estado muito melhor. Olha que bênção. A restauração de Deus não é que vai voltar as coisas do jeito que estavam, elas vão voltar muito melhor do que aquele primeiro momento. Glória a Deus. Amém? E sétima e última coisa: Deus sairá em sua defesa. Aqui é interessante. Aqui é interessante porque, na verdade, não se trata da sua defesa, mas Deus sai em defesa dele mesmo. Porque quando Deus outorga misericórdia para alguém, ou para uma pessoa, há outros que se sentem enojados ou até escandalizados do que Deus está fazendo. Já percebeu que tem gente assim? Gente ruim pra caramba. Deus está te abençoando, o cara está achando que, mas esse cara não merece isso. Esse cara é tranqueira, e Deus está abençoando o camarada. Mas o que a pessoa que está nessa situação não percebe, é que ao fazer isso, ele não está mexendo com a pessoa que recebeu a misericórdia, mas ele está mexendo diretamente com Deus que deu a misericórdia. Aí é um problema. Eu não queria estar na pele dessa pessoa. Há pessoas que têm esse costume de atacar outras pessoas que Deus tem abençoado. Você vê muito isso nas redes sociais, né?
Às vezes a pessoa está lá, faz uma coisa e o pessoal desce a lenha, começa a criticar, começa a falar mal da vida das outras pessoas. Sabe o que é isso? São pessoas com inveja. Puramente inveja. Agora, o importante é que nós, na nossa vida, temos que ter as características de Deus, na nossa vida, no nosso comportamento. Para quê? Para que nós o imitemos e sejamos como Ele é. Não como a proposta que o mundo vem e coloca. Ao invés de nós nos identificarmos com o filho pródigo ou com o filho mais velho que teve problema, que nós nos identifiquemos com o pai. Este sim agiu de uma forma diferente, de uma forma de amor, uma forma totalmente misericordiosa. Nós temos que ver isso, ser dessa forma. E eu quero terminar com esse ponto aqui. Porque o pai depois saiu e foi no confronto agora do filho mais velho. Você conhece a história. E o filho mais velho começou a reclamar, porque o pai tinha feito uma festa, matou um boi para você. Falou, pai, você nunca me deu nada. O pai chega a falar para ele, fala assim, filho, isso não é um luxo, isso é uma necessidade. Era necessário, porque o seu irmão estava perdido, estava morto, e agora nós estamos celebrando a vida, porque ele voltou à vida. Era necessário. Eu quero dizer uma coisa para a sua vida: a sua restauração, a sua bênção, o seu levantar, também é necessário para o Pai, para o reino de Deus. Então, meu irmão, pense o seguinte: Deus nunca vai te deixar numa situação de destruído, numa situação de dificuldade. Deus tem prazer e quer te abençoar, quer te confrontar a qualquer pessoa que detém esse plano de Deus para a sua vida. Deus quer agir na sua vida, apesar dos seus erros. Obviamente o irmão nunca entendeu essa questão, porque ele nunca pediu perdão, ele nunca mudou a sua postura. Porque é uma coisa pior do que uma pessoa quando traz a inveja para dentro do seu coração. Eu gosto muito de dar esse exemplo de Jacó e Esaú, né? Que apesar de, aparentemente, Jacó trazer um presente milionário para Esaú, talvez na ótica de Jacó tivesse resolvido o problema, mas a Bíblia ali em Gênesis compara a história ali, mas quando chega lá em Hebreus, você vê lá o texto onde diz que sim, tudo que Esaú fazia com o coração amargurado. Ou seja, Esaú, na verdade, nunca perdoou o seu irmão pela briga da primogenitura. Então, se a gente não tiver cuidado com isso, nós não podemos deixar que a amargura entre no nosso coração, que a inveja entre no nosso coração. Olha, o primeiro crime, o maior crime da história, por inveja, foi com a primeira família. Caim matou Abel, por inveja. O primeiro pecado no universo foi Lúcifer querer tomar o lugar de Deus. E hoje em dia, a inveja, olha, ela é aplaudida, ela é maquinada. Eu coloquei aqui até às vezes como um discernimento e santidade, mas é uma inveja diabólica, meu irmão. O pessoal tem usado isso com estratégia, mas é o diabo colocando a inveja no coração dos crentes. Por isso nós não podemos julgar ninguém, porque você vai estar diretamente lutando contra o Pai que justificou as pessoas, contra o Pai que levantou e restaurou essa pessoa. Dá para entender? Amém? Qual a conclusão que eu posso dar nesse texto depois de 7 pontos? É só uma. Deus é bom. Vou dizer novamente, Deus é bom. Porque Ele foi bom quando respondeu com fé, ou a fé. Foi bom quando permitiu que tivéssemos consequências, que isso ensinou o rapaz. Foi bom quando restaurou a vida do jovem. Foi bom quando teve misericórdia. Em todo momento, Deus foi bom. Deus foi sempre bom. E às vezes você passa na sua vida, e às vezes a gente acha que pela dificuldade que passamos, ou luta que passamos, ou situações que passamos, a gente começa a pensar que Deus não tem sido bom para nós. E nós temos que entender que Deus tem a forma operante de trabalhar. Ele está nos ensinando, está nos moldando, está nos fazendo ter as nossas experiências, porque nós não aprendemos. Mas em nenhum momento Deus não é bom. Somos nós que erramos. E talvez você tenha entrado aqui hoje com situações na vida, não talvez extremas como o filho pródigo passou, mas talvez você tenha vivido ou está vivendo um tempo
de lutas, de dificuldades. Talvez dentro da sua realidade você esteja até no chiqueiro, de tanta baixeza do pecado que pode ter. Ué. Por isso que Deus olha o interior, não o exterior. E eu quero te encorajar nesta noite a entender que Deus é bom em todo o tempo. Que independente da luta que temos vivido, Deus é bom. E as suas misericórdias vão vir sobre a sua vida e você vai ter vitória em nome de Jesus. Podemos ficar de pé? Eu quero orar pela sua vida. E se você entrou aqui e tem uma luta na sua vida, tem algo que você tem enfrentado, depois no final nós vamos orar por enfermidades específicas. Não há para você vir aqui e vir depois de novo. Não há porque oração nunca é demais. Mas você de repente ouviu a palavra de Deus, entendeu o que é o caráter do Senhor, e você talvez esteja vivendo conflitos na sua vida, e eu quero orar para que Deus haja em seu favor. Meu irmão, quando você tomar a decisão, como o filho pródigo tomou, ó Senhor, nisso aqui eu estou errado, nessa situação eu preciso do Senhor. Essa mudança de mente, essa mudança de comportamento, não tenha dúvida, o Senhor mesmo já veio ao seu destino para trazer a bênção para você. Foi assim que ele fez com o filho pródigo. Foi assim que o pai fez quando viu o menino voltando. Ele nem precisou chegar, ele foi lá e resgatou, já mudou toda a situação e restaurou a sua vida. Como você entrou aqui essa noite? Como você está aqui com o seu coração? Quer ter um tempo de oração? Saia do seu lugar, venha para orar aqui no altar do Senhor. Eu quero orar pela sua vida, abençoá-lo nas suas lutas que você tem. Esse louvor é lindo, hein? Tem aí? Tem sido Deus. Pode vir aqui, Deus. Deus é bom. Deus é bom. Olha, a música é só isso, hein? Vamos cantar? Bom? Bom. Tem sido Deus. Tem sido Deus. Cante comigo, mais uma vez. Bom. Bom. Tem sido Deus. Bom, tem sido Deus. Deus é bom. Dá um passinho mais para frente aqui, vamos ter um momento de oração aqui. Sua bondade me alcançou, seu amor me resgatou, sua graça me salvou. Deus é bom. Levante sua voz. Portanto cantarei, Sempre cantarei e sempre louvarei, e nunca esquecerei. Deus é bom, bom, tem sido Deus, bom, tem sido Deus, bom, tem sido Deus. Deus é bom. Diga aí, Deus é bom. Olha, Deus não está importando a situação que você está. Se ela é muito ruim, se ela é muito complicada. Porque você está falando de Deus, o Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. O que Deus se importa é com o seu coração, determinado a ter mudanças, a chegar no altar dele e falar: Senhor, eu preciso do Senhor. Quando você já tomou a sua iniciativa e saiu do seu lugar e veio para no altar e falou assim: Senhor, eu preciso de Ti, pode crer no que eu estou te falando. Deus já veio ao encontro da sua dificuldade e já está olhando para você. Amém? Vamos orar nesse sentido, nessa confiança. Pai, em nome de Jesus,
Pai, aqui está seu povo, Senhor, e ouvimos a tua palavra, o teu caráter, Senhor. Entendemos que o Senhor é bom em todo o tempo. Às vezes, mesmo na dificuldade, Senhor, estamos aqui para declarar: o Senhor é bom também, Senhor. Ó Deus, mesmo nas lutas, entendemos que muitas delas são para que nós aprendemos a viver e a confiar no Senhor. Então o Senhor também, Deus é bom, estamos aqui para declarar: o Senhor é bom. Meu Deus, às vezes não é fácil, mas nessa noite, Pai, estamos aqui, Senhor, ó Deus, para dizer a Ti, Senhor, ó Deus, reconhecer que dependemos do Senhor, ó Deus. E se há alguma coisa que é falha, é a nossa vida, é o nosso eu, são as nossas decisões. Mas glória ao Teu nome, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Glória ao Teu nome, porque o Senhor é um Deus que Deus levanta as pessoas, dá novas oportunidades. Glória ao Teu nome, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, Deus. E nesta noite, Senhor, confiados na Tua palavra, eu entrego agora a vida do Teu povo que está aqui necessitando de um toque do Senhor, necessitando da Tua bênção, da Tua direção, Pai. Que o Senhor os abençoe, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha com a Tua forte mão, restaura, Pai. Como diz a Tua palavra, Senhor, quando o Senhor restaura, não fica igual, fica muito melhor. É o Senhor transformando em situações melhores, coisas novas. Meu Deus, em nome de Jesus, então tira, afasta, Senhor, aquilo que tem que ser tirado, aquilo que tem que ser mudado, os relacionamentos que precisam ser consertados. Meu Deus, tira no nome de Jesus, Pai, pois confiamos que o Senhor está pronto a trazer, Senhor, um tempo de vitória para Teus filhos, Senhor. Louvamos o Teu nome por Tua graça, por Tua bondade, Senhor, porque o Senhor, ó Deus, sempre nos surpreende, Pai. Então, em nome de Jesus, eu abençoo Teus filhos agora, em cada situação que eles têm, em cada situação que eles têm vivido, para que eles recebam do Senhor a vitória do Senhor, o Deus, um novo começo, um novo tempo de algo surpreendente que o Senhor está pronto a fazer e já começou esta obra. Assim louvamos o Teu nome, no nome de Jesus. Dá glória a Deus, aplauda, Senhor, em nome de Jesus.